Fala, turma. Bom dia. Vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin hoje, no comportamento dele no final de semana, as tendências, o que pode acontecer daqui para frente, para a gente ficar preparado aqui para os próximos movimentos e a gente definir aqui as nossas estratégias, tá bom? Mas antes, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like aí para ajudar o algoritmo a espalhar o vídeo para outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Final de semana não aconteceu muita coisa diferente. A gente está aqui no gráfico diário. Ele basicamente manteve aqui o mesmo preço do fechamento de sexta-feira aqui, né? Ele estava em 83, 84, que ele está em 83, 150 nesse momento. A gente está chegando aqui às 10 horas da manhã. E o que acontece aqui? Ele está se mantendo desde o dia 11 numa mesma faixa de preço, onde ele fechou aqui no positivo, praticamente 83, e se manteve aí nos dias subsequentes nessa faixa de preço. E o que acontece, né? A gente já tinha visto isso aqui antes, e desde lá de trás, no início de fevereiro, ele tem testado a média de 25 períodos. Então ele bateu aqui, vamos sinalizar ela aqui. Então, o que ele tinha feito, né? Ele tinha feito aqui um movimento de baixa, e aí ele começou a bater na média de 25, não rompe, ele testa a média de 25, bate e volta a cair. Bate, volta a cair. Bate, volta a cair. Então é um comportamento que ele está se repetindo aí ao longo do último mês e meio, tá? E aí o que dá a entender que ele vai fazer a mesma coisa, ele vai testar aqui novamente a média de 25. E o que acontece? Do dia 11 até hoje, ele andou de lado, o preço do Bitcoin ficou aqui praticamente estagnado nessa faixa de preço, né? E o que acontece? Ele faz com que a média móvel ela sai de um patamar aqui de 90 mil, mais ou menos, no dia 11, para a faixa de 86, 87 mil. Se esse preço persistir aqui durante mais alguns dias, ele vai fazer a média móvel cair, né? E pode ser que com isso, sem o preço se movimentar, né, ele bata na média móvel e vá buscar um novo fundo, né? E aí ele pode primeiro testar esse fundo aqui de 78.200, depois de 76,5, tá? Eventualmente ele pode bater aqui, voltar a subir, fazendo aqui um padrão de reversão, é um ombro, cabeça, ombro invertido. Pode fazer isso, mas ele vai, antes de fazer isso, ele precisa fechar um fundo mais alto e transpassar a média de 25, né? Então ele pode bater na média de 25 algumas vezes e aí romper ela e se manter acima dela para voltar a buscar esse essa faixa de preço aqui de 91, que é a resistência para entrar na acumulação anterior, tá? Então esse é uma possibilidade. A outra é ele buscar aqui um fundo novo e testar aqui o suporte da, da acumulação antes do topo histórico, tá? Então ele está trabalhando nesse gap, que ele formou entre, entre as duas faixas de preço que ele navegou aqui durante um tempo. Vamos aumentar aqui um pouco a nossa visão, só para a gente relembrar. Então ele estava numa ascendente, fez um topo histórico aqui em 73,
lá em março do ano passado, há 1 ano já, ficou navegando aqui durante um tempo, até novembro, ficou aí uns 6, 7 meses, depois subiu bem rápido, ficou aqui de lado durante um período, de dezembro até início de até fevereiro, né, até o final de fevereiro. Depois ele caiu e está trabalhando nessa faixa intermediária, tá? Repara o seguinte, que essa faixa intermediária, ela tem a mesma amplitude da da faixa de preço da última, que ele atingiu o topo histórico, e da acumulação anterior a ela. Então ele está trabalhando nessa faixa de preço aqui. Pode ser que ele fique aqui navegando durante um tempo antes de ter uma tendência definida, tá? O que a gente precisa ficar de olho aqui são nos padrões que ele pode estar fazendo aqui nos próximos dias. Final de semana passou, não aconteceu nada de novo, né? Em relação a subidas e descidas muito fortes, o que aconteceu de novo é que ele tem puxado a média de 25 períodos aqui para baixo, né? E vai testar ela. Ela está numa faixa intermediária aqui desse gap que ele formou, dessa faixa de preço, e ainda sem um padrão definido, sem uma direção definida, tá? Pode ser que isso aqui seja uma bandeira de baixa, para ele seguir aqui na tendência de baixa, testando essa faixa de preço de 74, 75 mil, né? Ou pode ser que ele faça uma reversão, um padrão de reversão, tá? A gente precisa esperar mais um pouquinho, porque não tem nada definido. E como eu falei antes, né? Para quem joga tênis, ele está aqui no meio do caminho. E você ficar no meio do caminho no tênis é a pior situação possível, o pior local possível para você ficar na quadra. Você toma ponto fácil, tanto em bola curta como em bola longa, né? Então aqui na hora de investir, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Aqui no gráfico de 1 hora. Ele está dançando para cima e para baixo. Você não sabe se vai receber uma bola longa ou uma bola curta. Então é melhor esperar um pouco para ele ter uma definição, para você saber para que lado você vai apostar, né? E quais são os seus alvos aí, os seus próximos alvos. Ele estando aqui no meio do caminho, os alvos eles são mais curtos, né? Então eles vão ter aqui amplitudes menores. Então seu alvo vai ser qual? Vai ser essa faixa de preço de 91. Para baixo, né? Para baixo, você ainda tem alvos intermediários. Você tem aqui na faixa de 79,80, que é o último fundo que ele fez, e depois você ainda tem um alvo aqui do outro fundo, né, aqui na faixa de 76, e você né, e tem um alvo aqui também na faixa de 78. Então, na realidade, assim, tem mais áreas de reteste aqui para baixo do que para cima, né? E tem aqui a faixa de 74, 75, né? Então precisa ficar bem atento aqui na hora de você fazer a sua operação, tá? Para cima, o que que ele tem, né? Ele tem a possibilidade de testar aqui a faixa de 91, 92, mas como a gente viu, ele precisa um ponto forte aqui de resistência é a média móvel de 25, né? Ele tem que transpassar essa média móvel e tem que se manter acima dela. Ele já, né, passou aqui em alguns momentos, mas não conseguiu se manter, tá? Então aqui ele tem que se sustentar acima dessa média. Então, assim, não é um caminho fácil você apostar aqui no curto prazo, nem para baixo nem para cima, está no meio do caminho, tá? O que você pode fazer aqui para você sorrir nesse momento?
né, ao invés de você ficar desesperado. O que que você pode fazer aqui para sorrir nesse momento? Você aproveitar enquanto ele anda de lado, para você acumular cada vez mais, mirando o quê? Não mirando aqui a faixa de 74, 75, nem aqui de 90, 91, né? Mas você mirando 109, você mirando os próximos topos que ele pode fazer no futuro, tá? Esse tem que ser o seu alvo. Mas esses são alvos a médio e longo prazo. Então você tem que mudar a sua estratégia, ao invés de ficar olhando no curto prazo, de ficar aborrecido, você olhar no longo prazo e ver, de repente, o seu investimento passar de 35, 40% de ganho, tá? Você acumula aqui nessa faixa, vamos fazer aqui mais aproximado, né? Então, nesse momento, se você comprar e ele voltar ao topo histórico, você vai estar fazendo aí 31, 32%, tá? Então, ao invés de você apostar aqui, apostar arriscando, né? Porque ele tem aqui algumas barreiras ainda, algumas incertezas. Você apostar arriscando, aí ele buscar esse alvo aqui, você vai estar ganhando aí 9%, né? Com uma possibilidade mais alta de perder dinheiro, do que você ganhar aí 30, 31, 32% com uma chance mais alta disso acontecer no longo prazo, tá? Então, tem que pensar bem nas suas estratégias e você ficar sempre do lado de quem está sorrindo. Em todo momento, falo isso todo vídeo, em todo momento, independente da situação do mercado, sempre vai ter gente aproveitando a situação e depois vai estar rindo dela. E sempre vai ter gente desesperada, né, que não sabe mais o que fazer. Então mude a sua estratégia para você passar do desespero para a alegria, tá? Então tem que mudar aí a sua estratégia. Outra coisa importante, né? Aproveitem para melhorar o seu preço médio. Aproveitem esses momentos aqui embaixo, que ele está nessa faixa, para você acumular mais e você melhorar o seu preço médio. Se você comprou aqui em cima, né, nesse momento, você está com prejuízo. Mas se ao longo do tempo você conseguir equilibrar, você conseguir fazer novas compras, você faz o quê? Você faz o seu preço médio melhorar. Então, se você comprou aqui a 100 mil, 101 mil, e está amargurando aí um prejuízo hoje, vamos calcular aqui, ó. Vamos supor que você comprou aqui a 101. Então vamos calcular aqui. Você comprou a 101. Hoje você está tendo um prejuízo. Você está tendo um prejuízo de 18, praticamente. Se você compra novamente aqui, você faz o que com o seu preço médio? Você faz o seu preço. Se você compra aqui na faixa dos 86, você faz o que com o seu preço médio? Ele vem para cá, se você compra a mesma quantidade de Bitcoin. Então ele vem para 92, 93. Aí você começa a melhorar aqui o seu prejuízo. Ele vai passar de 17 para 10, tá? Ainda assim a gente está olhando pelo lado das perdas. Em compensação, olhando para o lado do lucro, se você segurar esse Bitcoin e ele voltar aqui para a faixa dos 109, você vai ter aí 8% de lucro. Se você melhora o seu preço médio, quando ele voltar para a faixa dos 109, você vai ter 18, mais do que o dobro, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Vamos melhorar aqui o preço médio nesse momento para você maximizar aqui o seu lucro no final das contas, tá? E aí a última coisa, sempre, se você comprou aqui na euforia,
achando que ele ia subir para 200, 250 mil dólares, né? E você comprou aqui, tenha em mente que os fundamentos do Bitcoin eles são os mesmos. Então não é porque ele caiu para cá que ele não vai chegar nos 200, 250 mil. Ele vai chegar, só não chegou nesse momento. Então mantenha essa sua fé, né, baseada não na empolgação, mas assim em fundamentos do Bitcoin, para que você continue investindo aqui ao longo do tempo. E você, quem começou a investir e está ganhando dinheiro, né, ele sempre se questiona: por que que eu não consegui investir? Por que que eu não comecei a investir antes? Não é? Então, não se arrependa depois de você passar pela mesma situação. Então, continue comprando para que quando chegar lá na frente, ele tiver 200, 250 mil, 500 mil, você não olhar para trás e falar assim: puxa, por que que eu não continuei? Por que que eu não investi antes? Né? E você investindo aqui na faixa de 83, você está tendo a oportunidade de voltar no tempo, voltar lá em novembro do ano passado e investir aqui na metade da subida. Né? Você voltou no passado aqui, você está tendo a oportunidade de voltar no passado e refazer suas escolhas. Ao invés de você ter comprado aqui, se você tivesse comprado aqui, você ia ter um lucro maior. Então é essa chance que você está tendo de novo. Então aproveite. Mude aqui a sua estratégia para você sorrir e não para você ficar desesperado depois. Tá joia, turma? Então, por enquanto é isso aí. Um abração, tchau, tchau.